Muito bem, chegamos ao 21º dia, né? Com muita alegria, com muita satisfação, né? De saber que tem mulheres aqui que realmente se colocaram nesse lugar de querer ter a sua casa limpa, a sua casa edificada sobre a rocha. E eu estou muito feliz. E eu já vou dizer para você que ao terminar aqui, eu vou abrir o grupo para que vocês possam colocar as fotos suas, das suas Bíblias, né? Vocês lendo, estudando. Eu sei que algumas já prepararam durante a semana. Paty, estou com a foto pronta, então. Vocês vão colocar hoje, né? E também vou pedir novamente, reforçar o convite para vocês irem lá no post do Insta, onde a gente fala um pouco sobre a Casa Edificada, para testemunhar, porque ali é um memorial daquilo que o Senhor fez, né? Teve testemunhos lindos ali que ao ler eu me emocionei, porque realmente é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Ontem até, inclusive, antes de eu gravar o áudio, eu tive um momento de oração e o Senhor me deu uma palavra, né, em Ezequiel 2:3, que eu não me calasse, que muitos não vão aceitar, mas o meu papel não é fazer com que as pessoas aceitem, mas é falar, porque com certeza o Espírito Santo vai encontrar o coração que quer ouvir, que quer receber. Então, é falar para as mulheres, é tirar essas mulheres que estão cativas, né? É ser uma atalaia do Senhor. E Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, e Ele vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer nesse tempo, né? E eu estou muito, muito, muito feliz, com uma grande expectativa para um lugar em Betânia, porque eu sei que vai ser uma bênção, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas como a gente não faz nada aqui sem a direção do Espírito, então vamos falar com Deus? Espírito Santo, obrigado, obrigado, Senhor. É uma gratidão enorme que há no meu coração por esses 21 dias, esse propósito que nasceu no teu coração, Pai. Obrigado, Senhor, por aquela tarde, o Senhor dizer para mim: ora na tua casa. Ora nos cômodos da tua casa e levanta essa oração no grupo do Recomeço. Obrigado, Senhor, por ter sido obediente também à tua voz e entender que era o teu Espírito, e ali naquelas orações da tarde, orando dentro de casa, em cada cômodo, Pai. O Senhor revelou, Pai, aonde existia ocultismo, miticismo dentro da minha casa, através daquilo que eu estava praticando, Pai. E ali nasceu os 21 dias do Casa Edificada. Ali o Senhor me mostrou tantas coisas. Ali, Deus, eu pude encontrar, Senhor, o podcast. O Senhor me mostrou o podcast da Nath, Pai. E ali, Senhor, eu pude entender e ser revelada através da tua palavra, porque não foram só experiências dela, não, foi a tua palavra que me mostrou, Senhor, aquilo que estava de engano, de enganoso, Pai, um evangelho com mistura, Senhor, na minha vida, e isso se derrama hoje na casa de cada mulher que aqui está, Senhor. Cada mulher, Deus, que aqui está fazendo propósito comigo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, pela boa obra que o Senhor começou, e que essa limpeza, que essa edificação, ela continue, ela persista na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, meus queridos, o que que acontece? A gente conseguiu aqui, né, nesses 21 dias, trabalhar áreas muito profundas da nossa vida. Poucas coisas trazem tanta paz para uma mulher, principalmente, né? Uma mulher é uma casa limpa, uma casa organizada. Você sabia que tem estudos que comprovam que uma casa desorganizada causa estresse na mulher? Isso é ciência, né? É comprovado isso cientificamente, que a mulher ela fica mais estressada porque a casa está bagunçada, desorganizada. Agora imagina a nossa casa espiritual, quanto estresse, ansiedade, depressão, pânico, crises não traz para nós se ela está suja, desorganizada.
Então, quando Jesus se torna o Senhor da nossa casa, o descanso vem primeiro. E dele flui a ordem. Dele flui a ordem. O descanso não depende de circunstâncias internas, mas da certeza de que fomos, né? E que temos, que fomos e que somos filhas e que temos um pai bom, um pai que nos ama, um pai que cuida de nós, um pai que está em nós. E não é sobre performance, técnicas ou esforço humano. É sobre nós permanecermos na posição de filhas, filhas amadas, sentada à mesa do Pai, com a certeza de que é Ele que cuida de tudo. E é nesse lugar de confiança que a alma encontra descanso. O lar espiritual, então, se torna essa realidade. A casa limpa não pode permanecer apenas como um ambiente vazio. A casa limpa, ela precisa se tornar um lar habitado pela presença de Deus, onde Jesus é o Senhor e onde a paternidade de Deus é experimentada diariamente. Porque nós estamos aqui limpando, mas deixando a casa num lugar edificado, edificado sobre a rocha. Então eu quero que você entenda, a casa, ela tá limpa. Você limpou, você fez toda a limpeza, né? Você renunciou pecados, você fez muita coisa que talvez você nunca tivesse feito antes. Ou talvez você já passou por processos de libertação que levavam você a orações de renúncia, mas com o tempo você percebeu que tudo aquilo foi voltando. Tudo aquilo foi voltando. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Tá? Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Eu vou ler na mensagem, mas também depois vou ler na tradução que você provavelmente tem aí na sua casa, tá? Aqui. Então vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando é expulso de alguém, veja bem, quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que essa geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. E na tradução que você tem aí na sua casa, diz assim: quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, ali habitam, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso está na Bíblia. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Se você der um Google, você também vai encontrar.
né? Talvez a sua Bíblia seja católica e provavelmente também está lá. Então eu quero dizer para você o seguinte: limpar a casa não é o fim, é o começo. Jesus alertou sobre a casa vazia. A casa não pode ficar vazia, ainda mais depois de todo esse processo de limpeza que nós fizemos aqui. Você renunciou ao aborto, você renunciou relações sexuais ilícitas, você renunciou vício, roubos, furtos, você renunciou ali a desonra aos pais, você renunciou tantas coisas. Feitiçaria, né? Você renunciou idolatria, você renunciou ocultismo sutil. Então, houve várias renúncias na nossa vida. Nós limpamos a nossa casa, só que limpar não é o fim, é o começo. Nós não podemos pensar assim, eu limpei, tá tudo resolvido. Libertação, arrependimento e realinhamento foi o que nós praticamos aqui nesses 21 dias. Nós, então, varremos e organizamos a casa. Mas se a casa fica desocupada, sem o Senhor residente, sem a presença, sem hábitos de permanência, ela vira alvo fácil para a volta de tudo aquilo que foi renunciado, que foi expulso. Porém, agora de forma mais forte e articulada. A Bíblia diz, então, ele vai e leva consigo 7, não é só mais um, é ele e mais 7 espíritos piores do que ele, a Bíblia diz. E eles entram ali e ali eles habitam. Então é por isso que a nossa casa não pode ficar vazia. Casa vazia é sem governo, é sem presença, é sem prática. A Bíblia fala que a casa estava desocupada, varrida e em ordem, porém desocupada. Indica que há uma aparência de mudança, mas há uma ausência de ocupação espiritual. Casa limpa sem presença é território neutro. E neutro no mundo espiritual significa vulnerável, né? Vulnerável. Talvez você aprendeu que você tem que ser neutra. E eu quero dizer para você especificamente, dentro dessa palavra que eu recebi ontem, eu vou aqui abrir um parênteses enorme, né, para falar sobre isso, mas essa palavra ontem que o Senhor me deu em Ezequiel, você até pode ler uma palavra, né, difícil, mas é uma palavra muito forte, muito forte. E aí o Senhor, ele falou muito forte isso comigo, né, que eu vou achar aqui porque eu anotei tudo que você recebe da parte de Deus, daquilo que Deus fala com você. Anote, tenha o hábito de escrever, de anotar. E aqui é o seguinte: a tua missão não é convencer, é obedecer. Come a palavra, viva o que ensina, seja firme como diamante. Tu és a atalaia, a tua voz liberta mulheres da prisão. Mas se te calares, carregarás o peso daquilo que não é teu. Então, assim, ó, eu carrego uma responsabilidade, é uma missão como Ezequiel. Não é opcional, é uma responsabilidade espiritual. Então, eu não posso ser neutra. Se eu falar e vocês não ouvir, eu estou livre, como Ezequiel. Agora, se eu me calar por medo ou por querer agradar uma ou outra, eu vou carregar o peso. E isso vale tanto para as minhas falas nas redes, né? Como para os meus atendimentos, para as minhas mentorias. Então, eu não posso ser neutra, porque Deus está me dando uma testa como diamante, como ele deu a Ezequiel, não para intimidar e nem para mim negociar a minha essência. Eu vou enfrentar críticas, eu sei, pessoas que não vão entender o meu posicionamento, mas Deus já está me preparando para isso. Assim como Ezequiel, a minha voz precisa permanecer firme, firme. E eu quero até testemunhar aqui com você. O Senhor, ele fala quando você pede a ele a direção. E aqui o Senhor falou comigo. Ele falou comigo através de Ezequiel 2 e 13, e eu entendi isso. Essa é a minha
missão, eu não preciso convencer ninguém, mas eu preciso obedecer. Então eu não posso ser neutra, eu não posso. E se o Senhor te chama também para a presença dele, você não pode mais ser território neutro, porque um território neutro no mundo espiritual é um território vulnerável. E aí eu te pergunto, o que que vai ocupar a tua casa depois desses 21 dias de limpeza? O que é que vai governar a tua casa? No reino, ocupação fala de senhorio de Jesus. Ele mora, ele manda. Lembra? Nós falamos aqui, acho que lá pelo segundo, terceiro dia, ele é quem é o senhor da casa? É você ou é o Espírito Santo? Então, se ele é o senhor da nossa casa, ele mora, ele manda. A habitação do Espírito Santo, ele nos enche, ele nos guia. E a palavra praticada, ela tem estrutura e sustenta a nossa vida, edifica a nossa vida. Sem isso, a antiga lógica daquilo que nós vivíamos volta e volta com juros 7 vezes piores. Olha que forte isso. Então, como que eu posso manter, Pati, a minha casa cheia, a minha casa segura, a minha casa edificada sobre a rocha? Você vai manter através de um senhorio diário com Jesus. Com Jesus. E a chave para isso tá lá, ó. Mateus, abra aí sua Bíblia, né? Mateus, capítulo 28. Hoje eu vou ler tudo na mensagem, mas por ser mais prático, né? Mais rápido, eu já estou com ela aqui aberta. Mateus, capítulo 28, versículo. Não, ou melhor, né? Eu às vezes leio lá o versículo e não olho na frente o capítulo, né? Mateus 11, 28. Eu estava bem pertinho, né? Estava do ladinho, fui lá para o final. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Olha a pergunta de Jesus. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Talvez na tua tradução diga assim: você está cansado e sobrecarregado? Venham a mim, andem comigo e irei recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. A tua tradução talvez diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Daí ele fala, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Talvez você está precisando desse trocar de fardo. E a chave para a gente ter o senhorio diário, trocando o jugo com o Senhor, é isso que está em Mateus 28, 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Deus já nos deu a chave, entrar no jugo, aprender dele, porque ele é humilde de coração. Aprender dele. Então, isso também tem a ver com o descansar nele. Descansar nele. Você precisa aprender sobre Jesus, aprender com ele. Venham a mim todos que estão cansadas, todas que estão sobrecarregadas, eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Descanso para vossas almas. Então, o jugo, né, que ele está falando aqui, é esse senhorio diário. Entrar no jugo, aprender dele e então descansar nele. O jugo garante direção e ritmo, e fora dele, a alma volta a correr.
atrás do controle. Eu que comando, eu é que tô no controle, eu é que sou a senhora da casa. Então, o senhorio tem que ser de Jesus, para a gente manter a nossa casa cheia e segura. Nós também precisamos que o Espírito Santo habite em nós. Não seja apenas uma visita. Não queira que o Espírito Santo seja só uma visita, alguém que você recebe num culto. Não, eu recebo a presença do Espírito Santo no culto. Não. Não, 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 não. O Espírito Santo tem que ser morada diária na sua vida, habitação diária. Para isso, você precisa encher-se do Espírito. E essa prática é contínua, através de oração, adoração, confissão. Nós sempre vamos ter que confessar pecados. Sempre, porque eu já falei aqui, você não limpa a casa só uma vez. Não limpa uma casa só para o Natal. Não limpa uma casa só para o Ano Novo. Você limpa a casa toda semana. Confissão é isso. Obediência imediata. Habitação do Espírito Santo não é evento, não é congresso, não é retiro, não é encontro, né? Não é tantas coisas que existem hoje aí. A habitação do Espírito Santo é morada, é estilo de vida. É ele, em todo o tempo, perguntando, Espírito Santo, isso que a Paty está falando aí nesses 21 dias, é isso mesmo? É você perguntar para ele, Espírito Santo, isso que eu estou fazendo, essa terapia que eu estudei, que eu me formei, é realmente a tua vontade? Será que você tem coragem de perguntar isso a ele? Porque a resposta vai vir. A resposta vai vir e não tem depois que vir você continuar. Não tem como desver, né? Não tem, não tem, não tem. Então é melhor então que você nem pergunte, que você continue cega, que você continue sem saber, porque depois que o Espírito Santo ele vira a habitação em você, tudo muda, tudo muda. Palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é só apenas você ler, mas é você guardar e praticar a palavra. Guardar e praticar. Guardar e praticar. Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, vamos ver o que diz? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam pacientes na palavra. Não é pacientes, é praticantes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso é na versão NVT, né? Vamos ver na linguagem que você tem aí na sua casa. Deixa eu pegar aqui uma que tenha bem essa linguagem de todas as Bíblias que eu tenho que eu vou pegar. A Bíblia do meu esposo. Ah, Senhor, nós temos aqui NVI, nós temos na linguagem de hoje, nós temos aqui a mensagem, vamos na ARA, a antiga, lá da época de Noé. Tô brincando, né? Vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou continuar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E depois continua até falando sobre aquele que fala demais, né? O linguarudo. Gente, a Bíblia fala de tudo. Inclusive que nós devemos não apenas ler a palavra, mas guardar e praticar. A palavra, ela vai ocupar os cômodos da nossa casa. A palavra, ela vai ocupar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções.
Onde a palavra habita, a mentira não tem leito. A mentira não tem lugar, não tem espaço, porque você está cheia da palavra, então não tem espaço para engano. E aí, casa cheia também não é casa isolada. Não. É corpo, é discipulado, é cobertura espiritual, é mesa, é partir do pão, é correção em amor, é prestação de contas. Isso são práticas que mantêm a presença e fecham as brechas. Então, vamos recapitular até aqui. Manter a casa cheia e segura. Primeiro, eu vou buscar o senhorio diário, né, com Jesus. Eu vou até ele, eu vou aprender dele, eu vou descansar nele, eu vou ter direção e ritmo. Fora dele, a alma volta a correr atrás do controle. Então, eu vou entregar o meu jugo pesado e vou receber o jugo dele que é suave, que me dá descanso. Segundo, a habitação do Espírito, não visitas, não o Espírito Santo só em cultos, só em eventos, não. O Espírito Santo não é evento, é estilo de vida. A palavra de Deus em primeiro lugar. Então, eu não apenas leio, mas eu guardo e pratico. Onde a palavra habita, a mentira não tem leito, não tem cama, não tem quarto. Corpo e discipulado. Casa cheia não é casa isolada. Então, eu pratico aquilo que me mantém na presença. E isso fecha brechas. É corpo espiritual, é mesa, é partir do pão. E aqui, terceiro, nem sei mais, perdi as contas, né? Honra e emoções em ordem. Para tua casa se manter limpa e cheia, segura, também tem que ter honra. E as suas emoções têm que estar em ordem. Honra sustenta os limites do reino. E emoções submetidas ao espírito evitam que a alma reabra portas por carência, ressentimento e boletos antigos. Nós já falamos sobre aqui. Isso aqui, né? Os boletos emocionais, as dívidas. Então, se eu tenho honra, as minhas emoções estão em ordem. Então, minha querida, aqui está a chave para você, né, poder habitar nesse lugar. Senhorio diário, habitação do Espírito, palavra em primeiro lugar, corpo discipulado e o quinto, honra e emoções em ordem. A Bíblia vai falar em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as próprias mãos, a destrói. Então, edificar é um processo contínuo, não é um dia de faxina, é uma rotina de construção. E para que a gente possa manter a nossa casa sobre a rocha, Mateus, eu vou de novo na minha Bíblia aqui, a mensagem, porque eu já estou com ela aberta em 12, né? Vamos abrir Mateus capítulo 7, que é aqui o texto que fundamenta esse propósito. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Peraí, que tá grudadinho aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, ó. 7, 24. Abriu aí? Diz assim: as palavras que digam não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha, que na sua tradução diz que constrói a sua casa edificada sobre a rocha que é Jesus. Versículo 26, continuando aqui. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha.
a chuva cai, o rio avança, o vento sopra, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Versículo 26 e 27. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Então, aqui está reforçando o que a gente leu em Tiago: ouvir e praticar as palavras de Jesus. É o que vai tornar a nossa casa edificada sobre a rocha. É o que torna a nossa casa inabalável quando vem o vento, né? Quando os ventos voltam, repare, a tempestade sempre vem. Vem para a casa que está edificada sobre a rocha e vem para a casa que está edificada sobre a areia. Quer dizer, o problema, a luta, a dificuldade, o diagnóstico de morte, né? A separação, o espírito de contenda, o espírito de, talvez, de falta, de escassez, ele vem para quem está edificado sobre a rocha e para quem está edificado sobre a areia. Vem para ambas as casas a tempestade. Agora, o que muda é o fundamento, aonde a tua casa está edificada. Na rocha que é Cristo ou na areia. Então, casa limpa, sem ocupação, volta a sujar, tá? Entendido? Casa limpa, sem ocupação, volta a sujar. Agora, casa edificada sobre a rocha, cheia do Espírito Santo e governada por Jesus, permanece. E se você quer ser essa casa que permanece, que tá ali, não, Paty, minha casa não vai ficar vazia, de jeito nenhum. Eu não vou permitir que espíritos voltem agora que eu tive todo esse trabalho de fazer essa limpeza. Deus falou comigo em sonhos, Deus falou comigo em visões. Eu orei na minha casa, eu limpei ela. Ah, eu não vou permitir. Eu não vou permitir que o espírito volte e encontre a minha casa vazia. Eu vou edificar ela, eu vou fazer a minha parte. Se você entende isso, se você entendeu isso que eu estou te falando até aqui, eu quero te falar o seguinte, que nós temos, né, e recebemos essa direção do Espírito Santo, que existe um lugar em Betânia, que foi a casa onde Jesus era recebido, amado e permaneceu. Você pode depois ler em João 11 e João 12, que a gente até falou sobre isso na live de quarta, que Betânia era esse lugar de amizade, esse lugar de adoração, esse lugar de nardo derramado, esse lugar de ensino à mesa, esse lugar de ressurreição. Esse é o ambiente de casa que nós vamos cultivar no nosso discipulado, um lugar em Betânia. E eu estou te convidando e sendo insistente nisso, porque eu recebi essa palavra de Deus quando eu estava ali dizendo, Senhor, e agora? Como que eu vou continuar o meu trabalho? Como que eu vou continuar sendo mentora de terapeutas, que eu estava trabalhando muito forte com isso? Como que eu vou continuar os meus atendimentos como terapeuta? E o Senhor me fez voltar lá à minha essência, aquilo que eu sempre ensinei, quem me acompanha aqui desde 2016, 2014. Nós começamos as mensagens diárias edificantes em 2014. Todo dia uma mensagem diária que era enviada no WhatsApp. Na época nem tinha o WhatsApp, era o SMS. Daí a gente mandava torpedo, né? No celular. Até perdi o número da Vivo por conta disso. A gente mandava no Messenger do Facebook, a gente mandava no WhatsApp quando ele começou. Quando era tudo mato aqui, a gente já estava lá mandando uma mensagem diária todo dia.
E ali o Senhor fez propósitos lindos. A gente aprendeu como ser uma esposa segundo o coração de Deus com a leitura do livro Esposa e Mãe da Shirley Price. A gente aprendeu o detox da alma. A gente fez 40 dias de detox da alma. A gente fez, né, tantos propósitos. A gente fez o propósito de oração pelos filhos quando eles começaram a estudar lá no ano letivo, se eu não me engano, de 2016 ou 2017, não me lembro agora. A gente fez o propósito de jejum de Daniel, a gente orava 3 vezes ao dia, e uma delas era a oração da madrugada. Aí Deus nos deu a web rádio, mensagens diárias edificantes, lá a gente fazia os propósitos. A gente tinha um programa de rádio, Mulher Virtuosa. A gente tinha os grupos, o casamento com propósito, né? O Femininas para solteiras. A gente tinha o grupo Mulher Cheia de Graça, Mulher Virtuosa em Casa, de receita. A gente tinha tanta coisa. A gente depois criou o grupo de orações, mensagens e propósito, que agora é o recomeço, onde tem a oração. Então, o Senhor me fez lembrar das palavras que eu sempre falei: intimidade, quarto secreto. Deixando o Senhor ser o nosso universo, o Senhor me fez lembrar daquilo que eu vivi quando eu passei pela depressão, das cavernas que a minha alma quiseram entrar. E como que eu fui curada foi através da palavra. Eu fui na psicóloga 2 vezes só. E foi a palavra, por isso que eu apaguei tudo que eu tinha lá no Insta e deixei aquelas lives que eu tô com o olho fundo, porque passava madrugadas chorando, passava ali com a alma agitada, pensando em pegar a cartela de remédio e tomar toda. Eu digo isso aqui, faz parte do meu testemunho. E era cada uma daquelas palavras lá. Até convido você, vai lá assistir aquelas lives no meu Insta antiga, deixa lá um comentário e diz, Paty, eu vim do Casa Edificada. Porque lá naquelas palavras, mesmo depressiva, ansiosa, com síndrome do pânico, mesmo tendo passado a madrugada chorando, pedindo Deus, dá um fim nisso, dá um fim nisso, eu ia lá e pregava e falava. Não foi nenhuma técnica, não foi nenhuma terapia que me tirou daquilo que eu vivia. E o Senhor me fez lembrar de tudo isso e ele me disse, filha, o teu chamado é intimidade. O teu chamado é esse, é falar, é pregar, é ensinar, é discipular. E eu disse, Senhor, e as terapias? As terapias vão continuar, mas com Cristo na mesa, com Cristo sendo o terapeuta principal. E eu sendo só auxiliar dele ali, para ajudar essas mulheres que talvez estão tão desesperadas, que já perderam a noção de como sair da depressão e não ir para uma terapia, uma psicologia totalmente fora da palavra, que vão abrir portas e brechas na vida delas. Não, eu vou me levantar como essa terapeuta que vai levar a verdade. E vou também formar outras terapeutas através da terapia da alma. Mulheres que querem atender mulheres, que querem, né, renunciar a todo tipo de prática e cura pela palavra, porque a palavra cura. As técnicas trazem um certo alívio momentâneo, mas cura, minha querida, cura é só Jesus. E aí eu falando com Deus, buscando direção durante esses 21 dias, e o Senhor me fez entender o que é esse lugar em Betânia. É um lugar de equilíbrio, porque eu não posso ser só Maria adoradora, assim como eu não posso ser só Marta agitada, cheia de compromissos. Tem que haver um equilíbrio em mim. E se tiver alguém numa caverna da depressão, da ansiedade, atado, que não consegue sair, como Lázaro, nós vamos ser aquelas que vamos desatar. Então, Betânia vai ser esse lugar de mesa, de ressurreição, esse ambiente de casa que nós vamos cultivar. E para quem é, Paty, esse lugar? É para você, mulher, que concluiu essa jornada ou que está no processo, ou que você vai dizer assim, Paty, eu tenho as minhas amigas, eu vou mandar para elas o propósito dos 21 dias e elas querem entrar em um lugar em Betânia.
É para você que quer ocupar a sua casa com a presença. É para você que quer palavra, prática de permanência. É para você que quer firmar a tua identidade de filha. É para você que quer consolidar a honra e manter as suas emoções em ordem no cotidiano. Eu tenho aqui algumas pacientes, né, que estão aqui no grupo e uma delas está aqui. Ela me procurou depois de ter feito um curso de intercessão. O Senhor ministrou a ela quem ela devia procurar e ela me encontrou no Insta, eu acho, e a gente começou o processo com 1 mês de atendimento. Ela que já estava há anos na ansiedade, na depressão, ela conseguiu colocar suas emoções em ordem através da palavra. E ela já está lá no grupo de Betânia, porque ela disse, Paty, eu vou participar. E eu vou mandar para as minhas irmãs, as minhas amigas, as minhas mulheres de oração que eu tenho. Essa é a essência. Você vai poder viver na prática o senhorio e a permanência, como andar no jugo com Jesus diariamente, através de ritmos de oração, palavra, obediência. Nós vamos ter lá dentro de um lugar em Betânia, emoções em ordem, protocolos bíblicos práticos para a ansiedade, para a culpa, para a ira, para a rejeição e para os gatilhos que vêm na sua mente. Nós vamos ter lá também honra que edifica, honrando a Deus, pais, autoridades, sem confusão emocional, sem nenhum boleto aí, nenhuma dívida. Nós vamos ter mesa e discipulado. Nós vamos ter ali, sim, prestação de contas, intercessão, cultura de família espiritual. Você não vai ser mais órfã sem ter uma família espiritual. Nós vamos ter a casa edificada, porque nós vamos ter rotina de manutenção espiritual para sua casa e para as mulheres que você serve também. E como que vai ser isso, Paty? Vão ser encontros semanais ao vivo. Nós vamos ter os nossos encontros semanais através do Meet. Para quem tem dificuldade com as tecnologias, nós vamos colocar no YouTube num link que vai ser só para quem é mesmo do lugar de Betânia, né? Só para quem for aluna vai ter acesso. Então, nós vamos ter esses encontros semanais ao vivo, nós vamos ter as trilhas de estudo, nós vamos ter comunidade, conversas, mentoria, materiais de prática. Então, nós vamos ter planos de oração, devocional, exercícios de decisão e honra que você vai fazer. Nós vamos ter ali as aulas gravadas e liberadas semanalmente para você acessar. Se você entrar num lugar em Betânia, por exemplo, no dia da abertura, dia 13 de outubro, e daí você, talvez que está ouvindo essa mensagem lá em dezembro, você vai ter acesso a tudo aquilo que já foi feito, é só você entrar e fazer, entendeu? Não é assim só para agora, não. Tudo que for feito vai ficar lá na plataforma. A gente vai ter isso para você. E você vai poder assistir essas aulas no seu tempo, conforme a sua rotina. Mas você vai se empenhar para tirar um tempo para estar com a sua casa cheia, não vazia. Nós vamos ter propósito de oração, de jejum, que será mensal. Nós vamos ter encontro ao vivo 1 vez por semana. Nós vamos ter esse espaço de comunhão, né, de testemunho, que eu estou ainda vendo se vai ser um grupo no WhatsApp, se vai ser lá no Telegram, ou se vai ser uma comunidade no Facebook. Nós vamos ter, sim, dias de imersão espiritual por tema. Então, cada mês, nós vamos trabalhar um tema específico. E a minha oração por você é que você nunca mais volte a esse lugar de orfandade, mas que você permaneça firme como filha amada, vivendo no descanso, na honra e na paz que só Jesus pode te dar. Que a sua casa não seja apenas uma casa limpa, mas uma casa edificada para a glória de Deus, para que você esteja nesse lugar em Betânia, um lugar onde tem mesa, um lugar onde Jesus poderia ir em qualquer lugar, mas ele sempre voltava para a casa de Marta, Maria e Lázaro.
esse lugar de amigos. E eu até já preparei uma playlist lá no YouTube das músicas que nós vamos usar para adorar a Deus, para atrair a presença, para sentir e derramar o nosso perfume diante do Senhor. Você tem um perfume para derramar, assim como Maria. Você vai estar nesse lugar comigo, nesse ensino, nesse lugar de mesa, de amizade, de adoração. Então, se você quer entrar na lista de espera, eu vou deixar aqui de novo o link do grupo para você entrar. Eu vou abrir o grupo aqui para você colocar as fotos de suas com a Bíblia. E se você tiver alguma dúvida sobre Betânia, coloca aqui também que eu vou deixar hoje aberto o grupo para a gente poder, né, tirar as dúvidas, tá bom? E agora eu quero orar com você. Se você ficou com dúvida, pode me chamar no particular. Se você tem vergonha de perguntar aqui, tem muitas amadas que dizem assim, Paty, eu não entendo nada de tecnologia, como que eu vou entrar para assistir às aulas? Me ajuda, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pode ter certeza que eu vou te ajudar. Amém? E se você quer saber como que vai funcionar tudo, entra no grupo lá, na lista de espera. Um lugar em Betânia, tá certo? Nós vamos iniciar dia 13 de outubro. Eu vou estar fazendo lives no meu Insta para convidar outras mulheres também. Elas vão passar pelo processo que você passou. Elas vão fazer o Casa Edificada, porque vai ficar no YouTube, né? Para quem quiser fazer. E elas vão depois entrar num lugar em Betânia também. Vamos orar? Eu quero que você ore comigo, como a gente tem feito aqui. Talvez algumas nem entenderam, né? Paty, por que eu tenho que orar algumas orações com os olhos abertos? Porque você é uma filha consciente, sabe o que está fazendo. Porque às vezes, quando você fecha os olhos, a tua mente viaja demais, é ou não é? Então, você faça essa oração com os olhos abertos. Ore comigo com os olhos abertos. Como filha consciente que você é, com fé, cheia do Espírito Santo, tá bom? Aos 47 minutos nós vamos fazer a oração, se você vai voltar aqui depois. Então você vai estar aqui com os olhos abertos, com fé, cheia do Espírito Santo, convicta de qual é o seu lugar e disposta a não sair daqui enquanto não estiver nele. Esse propósito não foi só para a sua vida. Presta atenção. Esse propósito, ele não foi só para o aqui e para o agora, ele é para toda a tua descendência, para toda uma geração, para que tudo que o Senhor quer fazer nessa terra, em você e através de você, é sobre algo muito, muito maior. Mas começa no seu coração, no seu lar, em uma casa em Deus. Não tem como você levar cura se você não passa por esse processo, não tem como. Pessoas mortas vão continuar ferindo e você não foi só chamada para ser curada, mas para não ferir mais ninguém, para não propagar orfandade por aí, para não solidificar a orfandade no coração das pessoas. Seja você um instrumento de Deus, seja discípula de Jesus, seja uma filha amada que tem descanso na alma. É o que Deus tem para nós e eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, toda casa vazia, eu repreendo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os olhos. Coloque a sua postura como filha de Deus, de honra puramente a Deus. E repita comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é meu Pai. Obrigado pelo seu amor de Pai. Obrigado pela verdade que eu tenho um Pai. Eu não sou órfã. Eu tenho um Pai. Obrigado por ser o meu Pai. Todo o peso que eu tenho carregado, eu lanço sobre o Senhor. Eu aceito o jugo de Jesus nesse momento. O jugo de Jesus é suave. Eu creio na palavra. É assim que um filho combate as mentiras pela palavra, como Jesus fez quando foi tentado no deserto. A tua palavra diz que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. E eu não aceito sair desse propósito com um coração órfão.
Eu não aceito sair desse propósito com uma casa limpa, mas que não é um lar. Eu quero uma casa que o Senhor Jesus é o Senhor. Eu quero uma casa que seja um lar em que eu sou filha e Deus é o meu Pai. Senhor, eu te entrego toda a dúvida, eu peço perdão pela incredulidade. Ah, Senhor, eu peço perdão por toda a minha incredulidade e eu recebo o teu perdão. Eu te entrego mais uma vez toda a dívida emocional, tudo aquilo que eu causei ou que causaram em mim. Eu entrego também aos teus pés, Jesus, e eu recebo o teu perdão. Eu recebo o pagamento da dívida e eu quero descanso para minha alma. Sem o peso da dúvida, sem o peso da dívida, toda ansiedade eu lanço agora sobre o Senhor. Eu me humilho debaixo da tua poderosa mão e eu declaro que nada mais é importante. Só me importa viver a manifestação do seu amor de Pai na minha vida. Por isso, revela o seu amor de Pai para mim. Revela para mim. Eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor, sim. Eu quero ter o fruto do espírito da adoção, eu quero expressar o domínio próprio. Me desculpa, Senhor, por ter tentado controlar minhas emoções pela força do meu braço. Por técnicas e ferramentas, me perdoe, Senhor, por ter tentado controlar e também por ter descontado a minha amargura no mundo e até no Senhor, nos meus pais, nos meus filhos, no meu marido. Me perdoe por não ter feito nem uma coisa nem outra, mas por ter tentado resolver o problema de todo mundo. Me perdoe, Senhor, pela minha arrogância, pela minha falta de humildade. Me perdoa, Senhor. Eu peço o seu perdão por tudo. E eu recebo o seu perdão por tudo. Eu volto para a aliança da graça. Eu volto a sentar na minha cadeira de filha. Eu aceito essa realidade. A tua palavra diz que o poder de ser filha é dado a quem crê em Jesus e o aceita. Repita comigo: ah, Senhor, eu o aceito. Eu aceito o jugo de Jesus. Eu aceito tudo que a mensagem de Jesus traz. Eu aceito. Eu aceito tudo. Eu quero tudo. Eu quero ser quem eu nasci para ser. Eu não quero mais viver enganada, nem em dívida. Eu já entendi que o sofrimento do processo existe, principalmente do processo de cura da alma. Mas eu sei que eu só encontro cura em Jesus. Jesus é o único que pode me dar a graça para suportar esse processo. Eu sei que Jesus é o único que traz saciedade para a fome da minha alma, para a sede da minha alma. Senhor, eu paro de procurar em outros lugares. Mais uma vez, nesse propósito, eu digo isso, me perdoa, porque eu estava buscando justiça própria, me perdoa, porque eu continuo achando que tem coisa que não tem nada a ver, mesmo a tua palavra sendo clara. Senhor, me dá vergonha na cara, me dá firmeza de propósito, me dá revelação do alto, me dá fé para apagar os dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé. E até nisso eu preciso de Jesus, porque tudo é Jesus, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que para ter 1000 gerações de vitórias, eu preciso me manter firme na fé também. Não basta apenas limpar a casa e sair, deixando de sujar de novo. Eu vou precisar ensinar os meus filhos. Eu vou precisar permanecer na minha postura de honra dentro do meu coração. Hoje eu entendi que honra definitivamente não é uma emoção, não é um comportamento, é uma postura. E eu quero, a partir de hoje, ser uma mulher de honra, ter uma postura correta diante do Senhor. Tem a ver como não tem. Te ver, Senhor, como meu pai, te ver, Senhor, como o Senhor me vê como tua filha. Me revela, Senhor, a tua profundidade. Me revela, Senhor, o que isso significa.
Filhos são iguais aos pais, filhos têm a cara do pai, os traços do pai, filhas revelam o pai, filhas herdam a herança do pai, filhas herdam os negócios do pai. Ah, Senhor, e eu quero ser uma filha que cuida dos teus negócios e não o contrário. Eu não quero tentar provar o meu valor para entrar no ministério. Eu quero agir ministerialmente a partir da certeza de quem eu sou. Eu quero acordar para a vida com a alma descansada. Senhor, no momento eu não tenho descanso na minha alma, diga para Ele. E eu digo, Senhor, eu quero descansar na alma. Eu troco o meu fardo com o de Jesus, eu aceito o jugo suave de Jesus e eu espero descanso na minha alma. Obrigado, Senhor, pelo descanso na alma. Não me deixe oscilar pelas circunstâncias, não me deixe ser distraída pelas emoções. Senhor, me ensina a ver quando a amargura querer brotar muito antes de eu abrir uma porta para a iniquidade, antes de eu tomar uma atitude que te desonra. Manifesta, Senhor, o teu fruto, o teu espírito na minha vida. Eu declaro, eu não consigo sozinha. É por isso que eu me rendo, eu entrego todo o controle e eu declaro que eu vou estar firme, que eu vou permanecer firme, cheia do Espírito Santo pela tua misericórdia. Me enche, Espírito Santo. Permanecerei fiel pela tua graça e tua misericórdia. Eu quero permanecer com a mentalidade de filha, olhando por essa ótica. E hoje acaba o espírito de órfã, acaba. Porque o teu perdão fechou essa porta e eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Todo espírito de orfandade que assolava a minha vida, eu dou uma ordem para que saiam agora, em nome de Jesus, e nunca mais voltem, nem para me atacar, nem para atacar minha descendência, porque a minha descendência é bendita nessa terra. Uma geração de honra, uma geração que honra o pai, uma geração que sabe que é filha, uma geração que é discípula de Jesus, uma geração que é corpo de Cristo, uma geração que ama a igreja gloriosa do Senhor, uma geração sarada, curada, liberta e que permanece no amor de Jesus para continuar a ser limpa. Senhor, eu chamo à existência a tua palavra e eu declaro tua palavra sobre a minha vida, que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, Senhor. Essa honra que eu vou viver a partir de hoje. E, portanto, eu te peço, faça misericórdia nas minhas gerações futuras, faça misericórdia no nosso país, faça misericórdia nas nações que nascerão de mim, faça misericórdia, Senhor. Obrigado, porque hoje eu sei que eu posso clamar pela tua misericórdia e andar debaixo da tua graça e do teu favor. Eu quero viver todas as tuas promessas. Eu quero dar frutos certos no tempo certo. Senhor, me dá fome da tua palavra. Me dá sede de ti, me dá fome de ti, me dá sede de ti. Não me deixa procurar outros alimentos. Senhor, me fortalece, me confirma, me coloca no meu lugar, em nome de Jesus. Eu confio em ti, toda a minha esperança está em ti. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse propósito até aqui. Comece agora a agradecer ao Senhor. Testemunhe aquilo que ele fez na sua vida. O testemunho é espírito de profecia. Em Apocalipse 19:10 diz, quando nós testemunhamos, Jesus é invocado. Então, repita comigo, Pai, esse propósito não acaba aqui. Ele inaugura um começo. Um começo. Sua palavra diz, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero ver, Senhor.
Eu quero ver o céu na terra. Eu quero ver pessoas curadas e libertas. Eu quero ver a minha família curada e liberta. Eu quero ver salvação. Eu quero ver a tua glória. Eu quero glorificar o Pai, dando muitos frutos, como Jesus falou. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Cumpra em mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Me limpa e me ensina, Jesus, a permanecer na minha posição. Ainda que outras pessoas demorem a fazer isso, eu permanecerei e o Senhor permanecerá no seu lugar de honra na minha vida. Ainda que outras pessoas demorem a fazer isso, esse é o meu compromisso com o Senhor. E eu sei que o seu compromisso comigo sempre será honrado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, eu concordo com essas orações. Eu ligo na terra e peço para que o Senhor ligue no céu e eu desligo todo o vínculo que existia com as trevas pela porta aberta, de uma mentalidade bagunçada, de uma mente confusa, uma mentalidade de órfã, de emoções fora do lugar, de humanismo, de tudo isso. E religo a vida dessas pessoas no reino da tua luz, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te entregamos esse propósito, Senhor. Ah, Jesus, e te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Não foram 21 dias, foram 30, foi um mês, Senhor. Ah, Jesus, siga-nos, Senhor, nesse novo tempo. Nos deixa nos ouvir testemunhos, Deus, disso que o Senhor fez aqui, para que também nós cresçamos juntas em fé, em nome de Jesus. Toca no coração, Pai, para que nós vivamos esse lugar de discipulado, de intimidade, de amizade, de ressurreição, de equilíbrio, de mesa em Betânia. Tudo para a glória do Senhor, ó Pai. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor. Glória a Deus pela vida dessas mulheres também, Senhor. Que honra foi para mim caminhar com uma noiva de Cristo, uma noiva limpa, uma noiva preocupada em estar edificada sobre a rocha, Deus. E que se elas sentirem no coração que nada seja empecilho, Pai, para elas estarem em Betânia. Que nós possamos estar nesse lugar, nesse ambiente. Ah, Jesus, que a tua presença invada cada casa e que nenhuma delas deixe a casa vazia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus é tão bom, Jesus é tão bom e Ele nos trouxe até aqui. Ele nos permitiu nos conhecer e estarmos até aqui. Eu vou pedir para você novamente. Deixe o seu comentário lá naquele post dos 21 dias. Eu vou colocar de novo aqui. Coloca a foto da sua Bíblia. Eu vou abrir o grupo. Deixa suas dúvidas se você tiver. Compartilhe o link do YouTube. Eu vou colocar de novo aqui também. E eu te espero em Betânia, um lugar onde você vai ter equilíbrio, aonde você vai encontrar a amizade, ressurreição e intimidade com o Pai.